Boa noite, Américas! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa! Para quem está do seu lado aí, Feliz Páscoa! Isso, aproveite esse momento. Da cruz, a glória. Da cruz, a glória. Te convido a abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 2. Leremos do versículo 5 ao 11. A Bíblia, ela é a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos ouvindo e lendo a Bíblia, entendemos que ela é a palavra do Senhor. O conteúdo dela é para a nossa vida, para a transformação da nossa vida. Filipenses 2, do 5 ao 11. Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Podemos repetir esses 5 juntos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor, tudo, absolutamente tudo aqui é para a Tua glória, Pai. Cada louvor, cada presença dos nossos irmãos aqui, Pai, cada oração, Senhor, cada vida aqui, por favor, Deus, se há alguém ainda com a mente lá fora, com o coração em outro lugar, traz a Tua palavra em nome de Jesus, porque nós não conseguimos viver sem a Tua palavra, nós não conseguimos caminhar sem a Tua palavra, nós não conseguimos pensar sem a Tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ilumine, Espírito Santo do Senhor. Pedimos a Tua direção, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta por uma boa igreja, mas essa boa igreja está passando por dificuldades, porque boas igrejas também passam por dificuldades. Não há igreja nenhuma no mundo perfeita. Se você souber, me mande o número, quero lá entender como está funcionando as coisas, o lugar, o endereço, mas não tem, porque nós somos pecadores. O apóstolo Paulo, consciente disso, percebe um problema de humildade e um problema de ego nessa igreja. E aí, inspirado pelo Senhor, ele escreve aos Filipenses, e essa parte aqui, que muitos teólogos defendem que era uma canção, que ela fala sobre Cristo Jesus, mas ela fala do processo de Jesus se tornar homem, de Jesus crescer, de Jesus sofrer, ir até a morte de cruz, mas após isso, a glória. Paulo para nessa parte aqui para falar sobre isso, para que a igreja não apenas tenha a informação de que Jesus ressuscitou, porque hoje nós lembramos, falamos, e é verdade, Jesus Cristo ressuscitou, amém, meus irmãos? Mas essa não é apenas uma informação. Informação eu pego, 2 mais 2 é igual a 4, eu entendo e é isso. Mas quando a palavra entra em mim, ela transforma a minha vida, a minha mente, a minha história, e ela vai me mudando dia após dia. Não é apenas uma informação, essa igreja precisa entender quem é o seu Senhor, e entendendo o que Ele fez, entendendo quem Ele é, entendendo o seu sacrifício e a sua morte, até a morte de cruz, aí sim
eles vão conseguir entender melhor as coisas e abrir mão do orgulho, do ego e retornarem à humildade. E aí Paulo faz esse relato, inspirado por Deus, não só para os filipenses, não só para a nossa igreja, mas para a igreja de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então essa palavra é para mim. Tem dia que você fala assim, ai, hoje fulano tinha que estar aqui, sabe isso? Ah, hoje era para fulano estar aqui, essa palavra é para ele. Não, essa palavra é para a gente. Se a gente está aqui, essa palavra é para a gente que está aqui e para quem está em casa ouvindo nesse momento. No versículo 5, diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O Novo Testamento foi escrito no grego, então algumas palavras, a tradução fica um pouco difícil. Então, por exemplo, essa palavra sentimento, ela é um pouco complicada para a gente traduzir. Por exemplo, a palavra saudade é uma palavra que só a língua portuguesa tem. Então, se você for traduzir saudade para outro país, para outra língua, é um pouco difícil de entender. Mas eu e você entendemos na hora o que é saudade. Se você pegar a outra versão, por exemplo, a NVI, vai falar que esse sentimento ela vai colocar atitude. Então, muda, né? Sentimento para atitude, muda bastante, inclusive. Quem está errado nessa história? Nenhum dos dois. Está certo. Tanto sentimento quanto atitude. A gente tem uma dificuldade um pouquinho para traduzir essa palavra. Porque essa palavra, ela significa frônesis. O que é frônesis? Frônesis não é simplesmente um sentimento vazio. Frônesis não é simplesmente uma ação. Ou seja, eu vou ajudar alguém. Então eu vou lá, pego o Pix da pessoa, ajudo ela financeiramente, mas não fiz de coração, sabe? Sabe quando o adolescente vai lavar a louça, que ele ama vai fazer isso? É uma coisa maravilhosa, ele vai assim, empenhado, sorrindo. Não é verdade? Essa é uma atitude, ele vai fazer isso. Mas frônesis não é só sobre o ato, e não é só sobre o sentimento. É quase que é o casamento desses dois. E aí sim, ele vai ter uma atitude de auto-renúncia. Então, frônesis, a gente pode ler aqui, entender, que é atitude de auto-renúncia. Atitude de buscar servir o outro, não para ganhar algo, mas buscar amar o outro de maneira prazerosa, com vontade de obedecer a Deus. É fácil? É fácil, meus irmãos? Não é fácil. Mas o Senhor nos convida para isso. Não é simplesmente fazer pelo fazer. Vou ajudar alguém, tá bom, eu vou lá ajudar. Não, mas eu amo fulano e fulana. Eles estão divorciando, eu nunca orei por eles, não mandei uma mensagem, não liguei para eles, mas eu amo tanto. Quando a gente ama, a gente age, a gente vai. Inclusive o amor bíblico é assim, é dessa maneira. Então é isso que Paulo está falando. Então, Paulo está dizendo assim, ó, eu e você temos que ter a mesma frônesis de Jesus. Eu e você não podemos simplesmente fazer as coisas por fazer. Para quem vem à igreja há muito tempo, ou cresceu na igreja, pode simplesmente vir ao culto, entendendo que o culto, em algum lugar ela vai se perder e vai só assistir. Ela senta, ela vê, ela ouve, ela dá um abraço e ela vai embora. Isso pode acontecer. Mas tem uma coisa muito interessante daqueles que são novos na fé, porque eles têm o primeiro amor. Aquilo impactou tanto a vida deles. Está tão forte, tão claro, tão ali na frente, que ele quer falar de Jesus para todo mundo. Ele vê um poste na rua, Jesus, eu falo Jesus. Ele quer falar porque aquilo está fervendo dentro dele. Aquilo não é só um sentimento, não é só uma atitude, está misturado, é a frônesis de Jesus. E ele quer essa atitude, ele quer se envolver, ele quer amar, ele quer estar perto, ele quer estar na igreja o tempo todo, ele quer ler a Bíblia o tempo todo. E às vezes nós podemos nos perder com isso. Mas eu e você somos convidados a viver nesse ato, nessa ação e nesse sentimento. Ser cristão, meus irmãos, seguir a Cristo,
é literalmente não só entender as suas palavras como uma informação, mas pegá-la para que ela entre na minha vida e para que eu venha assim agir, viver e falar. Tem muita gente que tem muita informação sobre a Bíblia, mas não está nas suas veias, não está na sua alma, não está na sua mente, não está no seu dia a dia. Eu e você precisamos ter essa atitude de auto-renúncia. Eu sei que hoje em dia é vendido para nós que uma vida que venceu é acúmulo material. Quanto mais você tem, você venceu na vida. Quanto mais prêmios você conseguiu, você venceu na vida. Quanto mais estudos você conseguiu, conquistou, você venceu na vida. Quanto mais você saiu nas redes sociais, aplaudido, visto, seguida, você venceu na vida. E a gente vai assumindo isso. E a gente vai comprando isso. E tem muita gente fazendo vídeo na internet, dizendo que essa é a forma de viver. Essa é a forma de andar. Isso aqui que é uma família boa, com dinheiro, com casa, com poder, e entre tantas as coisas que eu e você sabemos. Mas quando a gente olha para Jesus e a gente lê esse texto, meus irmãos, meu coração aperta. Quando a gente olha para esse texto e fala, peraí, o Senhor Jesus, Ele fez isso, essa autorrenúncia, por amor a mim e a você. O que nós precisamos rever na nossa cosmovisão, nada mais é do que a nossa visão de mundo, como nós tivéssemos uma lente, um óculos. Enxergar o mundo, a gente tem que enxergar também a partir da perspectiva da autorrenúncia. Será que na minha oração só tem a mim? Será que nos meus sonhos só tem o meu nome, o que eu desejo para a minha vida, e no final das contas eu só me vejo? Mas eu preciso ver o outro. Eu preciso saber o nome do outro. Eu preciso me interessar pelo outro. Eu preciso perguntar, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Você precisa de ajuda? É tão bom quando a gente está num dia mais ou menos. Sabe aquele dia mais ou menos? E alguém manda uma mensagem para a gente, não é verdade? Quando alguém liga para a gente, quando alguém vem na nossa direção, dá um abraço. Paulo, inspirado pelo Senhor, está trazendo para a gente, para que não só tenhamos essa informação, mas essa ação na nossa vida. No versículo 6 e 7, diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vamos juntos. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Muitas pessoas acham que o versículo 5 tem a ver com esse versículo 7. Ah, então que Deus está me convidando, é para que eu venha me esvaziar. Mas não é isso. Aliás, esse esvaziar aqui, ele também é algo muito específico. É o quinoses. É um esvaziar que só Deus pode fazer. Ou seja, eu e você não podemos fazer isso. O que quer dizer? Pensa assim, Deus pode se esvaziar e se tornar homem. Mas o homem pode se esvaziar para outro lugar? Não. Deus pode se esvaziar e tornar homem, mas eu e você não podemos. O que a gente está entendendo nesse texto, e que a palavra do Senhor está guiando a gente, para que a gente consiga perceber isso com muita clareza, é que Deus olhou para nós, viu os nossos pecados, viu as nossas faltas, e falou assim, ó, eles não podem resolver. Eles não conseguem. E Jesus Cristo vem até nós. E o nosso Senhor se esvazia, meu irmão e minha irmã, e caminhou aqui conosco. Agora pensa comigo. A humilhação de Jesus na cruz é muito grande, nós sabemos disso. Mas Jesus também se humilhou quando aquele que teceu o tempo com as suas próprias mãos, com a sua palavra, tinha que esperar agora um dia após o outro. Aquele que viu toda a existência e que sabe de todas as coisas, tem fome, tem sede, está no colo de Maria.
e espera dia após dia. O que a gente aprende com esses 2 versículos é que eu e você podemos até ajudar alguém. Eu e você podemos até cuidar de uma pessoa, investir nela financeiramente. Talvez essa pessoa tenha traído você, tenha negado você, tenha feito mal para você e você perdoou. E não só perdoou, abraçou. E não só abraçou, trouxe para perto. E não só trouxe para perto, mas ajudou para que ela se alinhasse à sua vida mais uma vez. Organizasse a sua vida mais uma vez. Isso é maravilhoso. Aliás, alguém até pode sacrificar para outra pessoa. Alguém pode morrer para salvar a vida de outra pessoa. E tudo isso é incrível, é lindo. Mas eu, você e nenhum ser humano vamos saber o que é ser o Todo-Poderoso e se esvaziar para morrer na cruz por amor. Um CEO de uma grande empresa pode cuidar de um pequeno funcionário. Alguém que é muito poderoso em certo condomínio pode olhar para ajudar alguém que está sem condições financeiras. A gente vê essas coisas acontecendo no mundo. Mas meu irmão e minha irmã, aquele que pode todas as coisas, se esvaziar, andar entre nós e morrer por nós, esse amor não tem em nenhum outro lugar, não tem em nenhum outro livro. É o Evangelho do Senhor Jesus, para resgatar a minha vida e a sua vida. Alguns podem até pensar algumas coisas e não entender quão grande é esse amor. Meus irmãos, eu praticamente nasci na igreja. Eu sei que você conhece muito essa frase, mas tem várias vezes que eu estou lendo a Bíblia assim, que eu me emociono. Tem várias vezes que eu estou lendo a Bíblia que eu falo assim, gente, eu já passei por isso aqui. Não é possível. Tem várias vezes que eu olho e falo assim, mas que amor é esse? Que juntasse todas as mães do mundo não ia se comparar. Todos os pais do mundo não iam se comparar. Quem poderia se esvaziar de tal maneira, por amor? Em outras religiões, é um Deus que espera o sacrifício daqueles que são abaixo dele, para que assim ele vá atender. Mas no Evangelho, Deus se sacrifica. No Evangelho ele vê que nós não vamos conseguir, e ele vem na nossa direção, e ele resolve a nossa história, e eu e você não podemos pagar isso de maneira alguma. Isso é graça, isso é o Evangelho de Jesus Cristo. E meus irmãos, isso tem que ferver o nosso coração, isso tem que ser visceral para a gente. Isso tem que fazer a gente olhar para o mundo, para as coisas de outra maneira. A gente tem que olhar para a nossa rotina de outra maneira. A gente tem que olhar para o nosso dinheiro de outra maneira. A gente tem que olhar para a nossa casa de outra maneira, nossa família de outra maneira, para o nosso casamento, nossos filhos, nossos pais de outra maneira, porque Jesus Cristo vive, meus irmãos. E Ele fez isso por amor. E no versículo 8 diz, a si mesmo, vamos juntos? A si mesmo, pode ler. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Parece que o apóstolo Paulo chega numa parte tensa aqui. Versículo 8 tem uma pausa complexa. E se a gente parasse aqui, algumas coisas vão ficar até meio complicadas para a gente entender nessa leitura. Mas algumas pessoas podem até pensar e imaginar que Deus viu a gente e falou assim, eles não conseguem resolver. Jesus, vem cá rapidinho. Vamos ter uma conversa. Você está fazendo o quê? Está tudo bem? Você pode resolver um problema para a gente? Meus irmãos, Jesus não foi um plano B. Jesus não foi um plano B. Deus não foi pego de surpresa quando Adão pecou. Deus não foi pego de surpresa quando eu e você pecamos. Quando a gente olha para trás da nossa história, a gente fala, gente, eu fiz aquilo. Que arrependimento, que vontade de apagar da minha história, da minha biografia. Mas Deus viu a minha vida e a sua vida do começo ao fim.
E ele não enviou Jesus porque não tinha outra alternativa, e aí ele ficou meio perdido e agora não sabia o que fazer. Não, Jesus sempre, meus irmãos, foi o plano A. Jesus sempre foi o plano A. Apocalipse 13, versículo 8, parte B diz assim: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Deus viu você antes de você nascer. Jesus, quando estava na cruz, ele sabia quem era você, sabia da sua história, sabia dos seus erros e suas falhas, e as minhas também, mas ainda assim, se humilhou e foi até a morte, meus irmãos, e morte de cruz. E isso aperta o nosso coração, isso faz a gente repensar muita coisa, mas não foi um plano B, foi um plano A. Essa decisão já estava tomada por amor a mim e por amor a você. Jesus ama a sua vida. Jesus se importa com você. E talvez você veio de uma casa que seu pai não fala contigo, que sua mãe não te dá muita atenção, ou não te deu muita atenção. Talvez você veio de uma família complexa, dolorosa. Talvez você tenha uma vida muito difícil, ou teve. Talvez seu coração aperte, até quando você encontra algumas pessoas. Talvez tenha algumas áreas que você não queria tocar, falar. E parece até que eu nunca fui amado. Eu nunca fui amada. Quantos artistas famosos, pessoas ricas, às vezes em entrevistas ou em livros, que fizeram shows enormes, escreveram livros famosos, disseram: eu não me sinto amado. Eu nunca me senti amada, mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus ama você. Jesus se importa com você. E esse amor veio antes de você nascer. Antes de estar na barriga da sua mãe. Antes de estar no colo da sua mãe. Antes de você dar os primeiros passos. Antes de você dar os primeiros tropeços. Das suas primeiras risadas e gargalhadas. Jesus viu você. E Jesus ama você. Louvado seja o Senhor. Versículo 8 tem essa tensão. E aí, entra uma palavra, uma definição, chamada eucatástrofe. Ela é meio trava-língua. Se você tentar falar 3 vezes rápido, é meio difícil. Não precisa tentar não, gente, tá bom? É só para... Eucatástrofe é um termo muito interessante. Ele é um termo criado por Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis. E eucatástrofe, ele tem uma seguinte ideia. Sabe aquela história que parece que está chegando no final e que vai dar tudo errado? Quem gosta de filme aqui? Levanta a mão, por favor. Tá bom, você que vê muito filme, você sabe disso. Tem um começo, tudo bem. Tem todo um arco, né? Ali do herói. E aí a vida dele está de boa, aí ele precisa sair. Aí ele vai para algum lugar. E aí no final parece que vai dar tudo errado. Parece que o vilão está ganhando. Parece que as coisas não vão se encaixar. E aí tudo é solucionado. Tolkien chama isso de eucatástrofe. Você que gosta de filmes sabe bem disso. Aliás, filmes americanos têm bem esse padrão, né? Se você gosta de livro, tem gente da novela também, das avenidas. Você sabe que tem um processo. E nos últimos capítulos, nos últimos momentos, parece que o vilão vai ganhar. E ele vai ficando grande, poderoso, famoso. E parece que o bem vai sucumbir. Tolkien diz que nesse momento vem algo incrível e o bem vence. Tolkien foi quem falou de Jesus para C.S. Lewis. Tolkien que disse que Jesus é o Filho de Deus para C.S. Lewis. E Tolkien também tem uma frase muito interessante, conectando essa própria palavra que ele cunhou. A ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação. Essa história começa e termina em alegria. Sexta-feira, Jesus é crucificado. Aqueles que seguiam ele, parece que agora, para onde a gente vai? Não tem muito para onde ir. Para quem tirava a nossa dúvida,
Ele morreu. Quem te pergunta agora? Com quem a gente chora agora? Com quem a gente pede direção agora? Para onde a gente vai agora? Qual é o nosso caminhar agora? Ficam perdidos. Gente, deu tudo errado. Alguns até pensaram, a gente achou que era ele. A gente pensou que era ele. Ele falava tão bem. Fez coisas maravilhosas, milagres. Nós vimos tudo isso. Sexta-feira, parece que vai dar tudo errado. O dia fica cinza, escuro, a noite terrível. Eu nem imagino como eles devem ter dormido aquela noite. Aliás, nem dá para saber se conseguiram dormir. Vem o sábado, nada. Ele não está aqui. A gente queria tanto que ele estivesse aqui. E muita gente pode estar com a vida assim hoje. Nesse vale hoje. Achando que não tem mais jeito. Que não tem mais como consertar. Não tem mais onde resolver. Parece que o mal vai conseguir. Que o vilão está poderoso demais. Pastor, você não faz ideia que eu estou passando a minha vida agora. Você não faz ideia do que eu estou vivendo agora. Parece que, no meu caso, não vai ter uma resolução no final. Mas, meus irmãos, no domingo, a morte morreu porque Jesus ressuscitou. No domingo, ela morreu porque Jesus está lá, presente, com os seus olhos abertos. Vivo, Ele fala, Ele anda entre nós, Ele está no nosso meio, e eles veem Ele está ali, Ele está presente. Uma antiga música diz que a morte morreu de medo ao ver Jesus nascer. É verdade. E morreu quando Jesus ressuscitou. É esse Jesus que nós servimos, meus irmãos. Não é um Jesus apenas histórico. Não é um homem conhecido pelas suas boas palavras, mas Ele é o Filho de Deus, o nosso Senhor. Versículo 9, 10 e 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, louvado seja o Senhor. Porque Jesus Cristo ressuscitou, nós podemos ter esperança. Olha para mim, você pode ter esperança. Você pode ter esperança na sua vida. Você pode ter esperança ainda na sua casa, na sua filha, no seu filho. Você pode ter esperança. Você pode ter esperança para aqueles relacionamentos quebrados. Você pode ter esperança. Você pode ter esperança para a sua saúde. Você pode ter esperança. Você pode ter esperança para você. Porque até quando falaram que você não poderia, não conseguiria, mas quando Jesus entra na vida, meus irmãos, Ele coloca tudo no lugar. Porque Ele é o nosso Senhor. Você pode ter esperança em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso Redentor vive. A cruz não segurou Ele. A morte não segurou Ele. E Ele está vivo. Louvado seja o Senhor. Meu irmão e minha irmã, você tem esperança? Como está a sua vida hoje? No domingo de Páscoa, que a gente fala que Jesus ressuscitou, mas o que eu faço com isso agora? Será que é só uma informação para mim? Será que é só uma palavra que eu sei dizer para outra pessoa? Ou eu penso, ou eu tomo para o meu coração e falo assim: o meu Redentor vive. Meus irmãos, um dia nós vamos morrer. Mas nenhum caixão vai segurar a gente. Porque um dia, o nosso Senhor Jesus, que sacrificou por mim e por você, quando fecharmos os nossos olhos aqui, e abrimos os nossos olhos lá, Ele vai estar diante da gente, e vai falar assim: pode entrar, meu filho, pode entrar, minha filha,
Tá tudo bem agora. Tá tudo resolvido agora. Não tem mais conta, mais dor, mais lágrima. Você pode viver com alegria para sempre. Só Jesus pode te dar isso. Só Jesus pode te dar isso. Se você está aqui hoje pensando que dinheiro pode te dar isso, em nome de Jesus, tira isso da sua cabeça. Se você está aqui hoje achando que poder pode te dar isso, em nome de Jesus, tira isso da sua cabeça. Que fama, que nome pode te dar isso? Isso é nada, isso é poeira, isso acaba. Mas olhar nos olhos do Redentor, para todo sempre poder tocá-lo, estar presente diante dele, dos nossos irmãos por toda a eternidade. Meus irmãos, não tem dor alguma aqui que vai fazer eu parar e falar assim, não valeu a pena, ou você parar e dizer não valeu a pena. Vai valer a pena, vai valer a pena, porque Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. Louvado seja o nosso Senhor. Jesus Cristo vive, meus irmãos. Jesus Cristo vive, minha irmã, meu irmão. Jesus Cristo vive. Você pode sorrir, você pode ter esperança mais uma vez, você pode cantar, pode estar tudo à sua volta dando errado, mas Ele vive e você pode crer no amanhã. E no depois da manhã, 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 e para toda eternidade. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia. Meus irmãos, hoje nós vamos orar de maneira diferente. Normalmente nós vamos aqui à frente orar, mas sabemos que um dia todo joelho irá se dobrar diante de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E eu queria com você agora, se você puder, vamos orar de joelhos, colocando a nossa vida diante do Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor vive, nós sabemos que o Senhor nos ouve agora. Isso é tão magnífico, tão incrível, Pai, e que maravilha é, de por causa do Seu amor, nós somos convidados a estarmos aqui, à Tua mesa. Somos filhos do Senhor, nós que tanto erramos, tanto falhamos, tanto pecamos, mas o Senhor nos viu, nos assistiu, e nós podemos ter esperança, porque Jesus Cristo morreu na sexta-feira, mas Ele ressuscitou no domingo, e vivo está. Senhor, algumas pessoas estão diante do Senhor agora colocando lamento, dores, preocupações, a sua própria saúde, ou a saúde de alguém. Senhor, em nome de Cristo Jesus, tenha misericórdia de nós. Ouça-nos, Pai, ouça-nos, Deus, e faça-nos, Deus, ser uma igreja que vive o Teu amor de verdade, a Tua frônese de verdade, que ferve diante do Senhor, que busca a Tua palavra. Não permita, Deus, a gente vir domingo após domingo, achando que é só mais um culto. Tem misericórdia de nós. Mas em nome de Jesus, nos encha, Senhor, da vontade de pregar Teu Evangelho, de ler Tua palavra, de cuidar dos caídos, dos que sofrem, dos que necessitam. Nos encha, Senhor, da atitude, do sentimento de Cristo Jesus. Nos encha do Teu amor, da Tua verdade. Mas não nos permita viver uma vida morna, fria, longe de Ti, porque nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença, mais do Senhor, hoje e para todo sempre. Pai, em nome de Jesus, faça uma revolução na nossa vida espiritual, faça uma revolução nas nossas famílias. Senhor, tem famílias aqui com tantas dificuldades. Cuida dos casamentos, Pai, cuida dos filhos, cuida das casas.
são famílias do Senhor. Pai, não deixe de maneira alguma, Senhor, as setas, as armadilhas de Satanás chegar a alguma família aqui, em nome de Jesus. Livra-nos, Deus, e guarda-nos, Deus, de toda batalha pela qual nós não conseguimos enxergar, mas de uma coisa nós sabemos: o Senhor nos protege com suas asas. Tem misericórdia de nós. É no nome de Cristo, o nosso Senhor, o nosso amigo, o amor da nossa vida, que nós oramos. Amém e amém.